o esboço que vocês estão recebendo, ele está com o título Igrejas que Abusam. Eu queria, o meu propósito ao tratar deste tema, era falar também sobre a manipulação que os ministérios desenvolvem através dos usos e costumes. E eu pensava em fazer uma abrangência maior, mas não dá tempo, não tem jeito. Então não adianta tratar as coisas no atropelo. Queria falar de vários tipos de manipulações, mas não tem como falar de tudo. Então eu vou aqui falar mais sobre isso. Como é que alguns grupos ainda insistem em manipular as pessoas através dos usos e costumes. Eu estou tentando aqui desligar o meu celular, uma hora vai dar certo. Agora deu. Então vamos lá, vocês estão com o esboço na mão, né? Um breve estudo sobre usos, costumes, manipulação, e aí cabe a palavra legalismo, também legalismo, tá? Como eu vou tratar também sobre uniformidade versus unidade, eu coloquei para vocês aí um versículo da Bíblia logo no início, em duas versões, na Almeida Revista e Corrigida e na Almeida Revista Atualizada. E diz assim: ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. E a Atualizada diz: que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. Então, a primeira coisa, para você ficar muito claro aqui para nós, é que as obras de Deus são variadas. Deus é um Deus de variedades, né? O restante do mundo não é como o Brasil. As diferentes culturas, costumes, tradições, religiões e crenças também não são como a nossa. Continua valendo o dito popular: cada roca tem seu fuso e cada povo tem seu uso, né? Um dos grandes desafios da atualidade para o cristão é a habilidade e a disposição para conviver numa sociedade diversificada e pluralista. O avanço tecnológico na comunicação ressaltou a diversidade que existe, né, entre os povos e a necessidade de uma convivência solidária entre os seres humanos. Eu considero o maior desafio hoje para o evangélico, para um cristão, para um crente, é a igreja evangélica. Eu não creio que o nosso maior desafio hoje está lá no mundo. Eu não creio que balada, que Cracolândia, eu não creio que essa turma lá fora, o rolezinho, eu não creio que isso seja um desafio maior do que aquilo que se faz hoje dentro da igreja evangélica. Dificilmente vocês vão ver o rolezinho distorcendo a Bíblia, muito difícil. Dificilmente também vocês vão ver um movimento aí de balada distorcendo a Bíblia. Mas hoje o nosso grande desafio está dentro das igrejas evangélicas. Uma boa parte dela, não toda ela, mas uma boa parte dela. Então esse é o nosso grande desafio hoje. Quando você vê, por exemplo, um homem, ele é piedoso, ou uma mulher, piedosos, eles falam em santidade, mas eles têm uma doutrina errada. Ou então, quando alguém diz que faz muitos milagres, e uma multidão corre atrás deles, mas eles não têm caráter. Isso deixa muita gente confusa, né? Hoje mesmo eu fui entrevistado por um repórter sobre essas coisas que estão acontecendo no Brasil e na área de milagres, né? Na área de milagres. Então, eu coloquei para ele os fatores complicadores hoje na área de milagres. Os milagres de hoje servem para exaltar seus pregadores. Olha quanto poder eu tenho. Olha, aquele homem é o homem dos milagres. Aquele homem vai mudar o Brasil. Então, hoje está focado nisso. Então, esse é um fator complicador. E um outro fator complicador é a falsificação dos milagres.
Tem milagre? Tem, claro que tem, mas tem muita falsificação. Tem muita coisa hoje que não é nem genérico, é similar, né? Então, é parecido, mas não é. Então, precisamos tomar muito cuidado, né? Então, o que é cultura? É o conjunto de comportamentos e ideias característicos de um povo que se transmite de uma geração a outra e que resulta da socialização e aculturação verificadas no decorrer da sua história. O que é a antropologia? Termo derivado das palavras gregas anthropos, humano, e logos, palavra, isto é, palavras ou ensinos sobre a humanidade. A antropologia estuda as condições, hábitos, costumes, relacionamentos e cultura de um determinado povo. Exemplos de diversidades culturais. Eu mesmo, porque me converti na Assembleia de Deus, em 1971, então a Assembleia de Deus naquela época ela era muito mais radical do que é hoje. Ainda hoje é possível você encontrar igrejas das Assembleias de Deus, ainda que tentam manter a linguagem de décadas atrás e que tentam ainda manter os usos e costumes. Não digo isso como uma crítica negativa, apenas uma constatação. Essa é uma realidade, isso existe, né? Isso existe. Então eu coloco para vocês aqui, você vê a diversidade que existe nas culturas e de um povo para o outro, né? Eu mesmo passei por um choque cultural quando eu saí do Brasil e fui morar nos Estados Unidos. Depois o choque cultural aumentou quando eu fui passar um tempo na África. Aí ficou mais complicado ainda. Então eu tive que aprender a conviver com a diversidade das obras de Deus, com essas variedades. Alguns exemplos de diversidades culturais. No Zaire, África, na tribo dos Nigbacas, os oficiais da igreja se recusaram a aceitar a exigência dos missionários para que suas esposas usassem blusas na igreja, pois naquela cultura somente as prostitutas usam blusas. Irmão, respeitem nossas mulheres, por favor, e nos respeitem também. Nada de blusa aqui para nossas esposas. Na Tailândia, as mulheres não podem ocupar quartos do primeiro andar do hospital e os homens ficarem no térreo. Isso significaria que as mulheres seriam superiores aos homens. Tá? Também não podem cruzar as pernas e mostrar a planta do pé para alguém, o que seria um insulto. Por exemplo, eu, quando estive na Nigéria, me lembro, lá você não pode cumprimentar uma pessoa com a mão esquerda. Seria uma ofensa. Por quê? A mão esquerda é a mão com a qual você se limpa depois que você vai ao banheiro. Então, você não pode ficar abanando a mão esquerda para as pessoas. Interessante, quando a gente não conhece a cultura, a gente pensa até coisa errada. Vou falar uma expressão que vocês vão assustar. Mas eu estava no Rio de Janeiro, semana passada, no Jardim Botânico. Aí peguei o trenzinho do Jardim Botânico e o guia foi explicando para a gente, o Jardim Botânico. Aí passamos lá na Casa da Pólvora, na fábrica de pólvora, e ele mostrou o telhado. E as telhas elas não eram uniformes, tinha uma telha mais estreita que a outra, uma maior que a outra. Ele falou: está vendo? Vocês estão vendo que essas telhas não combinam? Por que elas não combinam? Porque essas telhas foram feitas na coxa dos escravos. Então os escravos moldavam nas suas pernas. Então o escravo maior, a telha saía maior. O escravo menor, ou mais magrinho, a telha saía menor. E é daí que surgiu a expressão feito nas coxas. Que a gente pensa que é uma coisa muito feia, né? Mas tem a ver, foi dali que surgiu a expressão, né? Porque era feito na coxa do escravo, né? Interessante. Na China, as pessoas pensavam que os missionários adoravam as cadeiras, porque oravam ajoelhados de frente para elas. Até hoje é assim. Os irmãos chegam na igreja, vão adorar a cadeira, né? Mas não é nada disso, a gente sabe. Até eu oro assim, apoiado numa cadeira. No Zimbábue, um brasileiro não pode pedir uma informação a um desconhecido sem antes perguntar sobre a sua saúde, a de sua esposa e filhos, como vão os negócios, e comentar sobre o clima. Você para o carro aí na esquina, se for no Zimbábue: boa tarde, tudo bem, muito prazer, eu sou o Paulo, e o senhor, qual é o seu nome? O senhor mora aqui mesmo? O senhor é casado?
E a sua esposa vai bem e tal? Quantos filhos o senhor tem? Nossa, quanta chuva, não? E depois de uma longa palestra, né? Escuta, onde que fica a rua tal, assim, assim? E não é só nisso, porque o americano, você pergunta para ele, how are you? Como vai você? Ele, fine, estou bem. Mas o alemão, se você perguntar, wie geht's? Como vai você? Você vai ter que ouvir. Aí, se você perguntou, você vai ter que ouvir. Olha, a minha vida está assim, assim, assim. Estou tentando fazer isso. Então, as culturas têm essas variedades, né? Na Rússia, os homens se cumprimentam beijando um ao outro na boca. Isso é normal. Não é um beijo demorado, mas é um... Mas é beijo na boca. E isso é em toda parte, na igreja também. Então, como eu frequentei uma igreja eslávica russa, em Los Angeles, por 3 anos. Então, quando eu subi ao púlpito, o pastor tinha que explicar para a igreja. Irmãos, eu não vou beijar o irmão Paulo Romeiro, porque isso não é aceitável na cultura brasileira. Agora já está sendo, não para mim. Mas então eu tinha que explicar, porque os russos, quando subiam no púlpito, quando se encontravam, beijavam um ao outro na boca, para eles é normal. Quando os sábios da África querem contar que estão tristes, dizem, meu fígado está doente. Os seus vizinhos do norte, os bambaras, referem-se à tristeza dizendo, meu olho está preto. Isso quer dizer, eu estou triste. É interessante, no inglês tem uma expressão que diz assim, I'm feeling blue, estou me sentindo azul. Então, quando o americano fala, estou me sentindo azul, eu estou meio caidaço hoje, não estou lá grande coisa hoje eu estou meio desanimado. I'm feeling blue, estou me sentindo azul. Nos Estados Unidos, uma boa parte dos homens considera um ato de cavalheirismo abrir a porta para que as mulheres entrem primeiro. Mas na China é o contrário, o ato de cavalheirismo é os homens entrarem primeiro. E tem outra coisa, em algumas culturas, as mulheres não podem sair primeiro do elevador. Quem sai primeiro do elevador é o homem. Por que o homem tem que sair primeiro? Ele tem que sair e olhar para ver se está seguro para a mulher sair. Tá? Então essa é a cultura. Então não é falta de respeito, pelo contrário. Ele está cuidando da mulher e honrando a mulher, se ele sai primeiro do elevador para ver como é que está a situação e assim por diante. Então ele em primeiro lugar. Há um povo na Birmânia que não aceita o nascimento de gêmeos. Quando isso acontece, eles matam os bebês, expulsam os pais da aldeia, queimando suas casas e plantações. No Antigo Testamento, era lei o cunhado de uma viúva tomá-la como esposa, a fim de fornecer descendência para o irmão fornecido. Isso se chama levirato. Um bom exemplo é o de Ruth e Boaz. Então você vai ver isso em Ruth capítulo 3, versículos de 10 a 13. Depois, Ruth capítulo 4, versículos 4 e 5. Deuteronômio traz a lei do levirato, né? Em Deuteronômio 25, versículos de 5 a 12. E em Gênesis 28 tem um caso desse, muito interessante, que a mulher perdeu, o seu marido morreu, então ela casou-se com o irmão dele, o seu cunhado, para que ele gerasse filho no lugar do seu irmão. Porque o irmão não tinha gerado filho com ela. Mas ele praticou o coito interrompido, né? Ele ejaculava fora da mulher. E o nome dele era Onã, e daí surgiu essa expressão onanismo, né? Veio lá de Gênesis 28. No campo dos idiomas, a variedade também é grande. Para os brasileiros, a linha é colocada no fundo da agulha. Para os americanos, é no olho da agulha. Os otomis do México dizem na orelha da agulha. E para os quequexes da Guatemala, no rosto da agulha. Então, para uns, a agulha tem fundo, tem rosto, tem orelha e assim por diante. Para os brasileiros, alguém que tem um grande coração é uma pessoa generosa. Já para os Shluks, quem tem um grande coração, é um pão duro, pois guarda tudo para si, o coração dele cabe muita coisa para ele.
Quem tem um coração pequeno é uma pessoa generosa, pois no coração dela não cabe as coisas, ela tem que dar para os outros. Então essa é a forma deles entenderem. A expressão de Jesus, raça de víboras, em Lucas 3,7, é uma severa repreensão aos fariseus. Já no idioma balinês, é um elogio, pois para eles a víbora é um animal sagrado do paraíso. Então, se você chamar aquela mulher uma serpente, que bênção, né? Deve ter muitas virtudes. A expressão fechar o coração, que aparece em 1 João 3,17, aquele que cerra as suas entranhas, ou para com o próximo, ou fecha o coração, significa ter um ataque epilético, tá? Para os shows. A expressão bater a porta, que aparece em Apocalipse 3,20, também pode produzir confusão. Para os Zanaquis da Tanzânia, quem bate a porta é ladrão. Para eles, a pessoa de bem não bate a porta, mas chama do lado de fora. Os mineiros também fazem isso. Ou de casa. Eu já vi muito isso. Quando estive na Nigéria, fiquei surpreso de ver as mulheres vindo ao culto com seus seios descobertos. Então, para elas não tem problema nenhum vir para caminhar em qualquer lugar com os seios de fora. Agora, unidade ou uniformidade? Muitos líderes cristãos confundem unidade espiritual com uniformidade. A unidade pode ser alcançada quando pessoas livres submetem-se livremente umas às outras. É essencialmente interna. É interna. Ao contrário, a uniformidade ou conformidade é obtida através de controles autocráticos e manipulações variadas, emocional, financeira ou psicológica. Pode ser receitada, medida, monitorada e controlada. Eu me lembro uma vez, um irmão, já não está mais conosco há vários anos, ele queria que eu colocasse uma regra na igreja, que todos os diáconos usassem terno e gravata, né? E eu não quis saber daquilo. Eu fazia isso quando eu estava na Assembleia de Deus. Aliás, assim que me converti, já comprei paletó e gravata, né? Mas hoje eu não penso mais assim. Então, nós não acreditamos mais nisso, porque no momento em que você cria regras, você abre o caminho para o legalismo e para a fofoca. Você viu o irmão, não veio de paletó. Você viu o irmão, estava sem gravata. Rapaz, deve ter acontecido alguma coisa muito complicada. Eu também acho. Eu acho que o irmão não está bem. Será que ele caiu? Será que ele não está em pecado? Então, é incrível como os usos e costumes geram fofoca. Você viu o cabelo da irmã? Nunca esperava, é a volta de Cristo mesmo, hein? Jesus. É desse jeito. Então nós vamos ver, a uniformidade, ela busca um comportamento correto, enquanto que a unidade busca um espírito correto, ela busca um coração correto. Geralmente, a conformidade, ela age de fora para dentro, forçando as pessoas. A unidade, ela trabalha de dentro para fora. Por exemplo, eu venho à igreja, muitas vezes eu venho de gravata, mas eu não sou obrigado a vir. Ninguém me obriga a vir. Tá? Às vezes eu venho, sempre eu venho no culto de Santa Ceia, de gravata ou de terno. Mas eu não preciso vir, eu venho porque eu quero. Enquanto que eu tenho colegas pastores aqui na igreja, que eles não vêm de terno. Muito difícil eles colocarem terno. E eles pregam assim, servem a ceia sem terno. Porque nós não podemos criar esse tipo de regulamento. A Bíblia não cria, por que eu vou criar? Não tem como criar. Então você vê alguns ministérios hoje, eles estão na mídia, só de você ver na televisão ou na internet, a igreja toda lá, e eles todos apostos, espalhados, todos usando a mesma coisa. Então você pode ter certeza que aquele ministério é um ministério controlador. Ele é um ministério que implanta um radicalismo e exerce controle sobre as pessoas. Dificilmente vocês vão me ver de bermuda num culto aqui de domingo à noite, num culto da ceia,
ou num culto de quinta-feira à noite. Se for no culto dos jovens, eu já vim de bermuda e virei outras vezes. Se for num acampamento de retiro, nós estamos lá no mato, no sítio, também estarei de bermuda, não tem problema nenhum. Agora, já tem irmãos que vêm no culto domingo à noite, vêm de bermuda. Eu nunca disse para eles, não pode vir de bermuda. Não, isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Então, eu não creio que Deus está preocupado com isso. Eu não creio. Também não creio que a unção do Espírito Santo está na gravata. Não creio. Eu uso por mania. Mania. Eu não creio que esteja na gravata. Então vamos lá. Deixa eu ver onde que eu parei. A unidade cristã não deve estar baseada nas opiniões pessoais. Geralmente o líder não tem base bíblica para implantar um uso e costume. Por que isso? Porque é bom. Porque é bom para nós, né? E assim por diante. Mas eles não têm uma base bíblica para isso. Tá? É a opinião dele. Tá? Então, mas não pode ser. A nossa unidade cristã, ela deve estar centrada ou estabelecida em Jesus Cristo, né? E através da Bíblia Sagrada. Tá? Então, nós não podemos caminhar de outra maneira. Tá? Eu vou respeitar quem pensa diferente. A Bíblia manda fazer isso. Tá? Se o seu irmão, por exemplo, escandaliza ao ver você comer carne, não coma carne junto com ele. Outra hora você vai comer carne, em outro lugar. E assim por diante. Tá? Vou dizer para vocês uma coisa sobre o vinho. Tá? Muito cuidado. Eu não gosto de falar sobre isso em público, porque pessoas que têm um problema de alcoolismo podem pegar minha palavra e dizer, que bênção, eu não sabia dessa revelação. É muito complicado isso. Tá? É muito complicado. Né? Então, eu evito falar disso em público. E no programa de rádio a gente não responde perguntas sobre isso também, porque pode complicar a vida de alguém, né? E muito. Tem pessoas que não são maduras na fé e demoram demais para amadurecer. Tá? Na igreja primitiva havia diversidade de dons. Em 1 Coríntios 12, 4 a 6, Paulo fala assim, a diversidade de dons. Dons da fé, dons de curar, a profecia, a palavra da sabedoria, conhecimento e assim por diante. Havia também diversidade de funções. Em Romanos 12, versículos 4 e 5, trata disso, como também em 1 Coríntios 12, versículo 19, versículo 30. Tem todos os dons de curar? São todos apóstolos? Profetizam todos? Não, a resposta é não. Havia diferentes níveis de maturidade cristã. Havia aqueles que ainda eram meninos, Paulo fala sobre isso, em 1 Coríntios 3, 1. E os experimentados, aqueles que já tinham uma certa experiência, de acordo com 1 Coríntios 2, versículo 6. Havia diversidade de conhecimento. 1 Coríntios 8, versículo 2, versículo 10, versículo 11. Por exemplo, na igreja, ninguém conhece todas as coisas. Tem irmãos que são hábeis na área da música, outros são hábeis na área da administração, outros são hábeis na área do ensino, outros na área de missões, outros têm habilidade para ministrar às crianças, e assim por diante. São várias outros para tocar instrumento musical. Então, existe também essa variedade. Havia diversidade de costumes também. Paulo respeitava isso, né? Fiz-me de grego para ganhar os gregos e assim por diante. E havia diversidade de opinião. Então, fica muito claro que a igreja primitiva não ensinou uniformidade. Não ensinava uma conformidade. E um grande exemplo é de Romanos 14. Uns acham que não pode comer carne, só pode comer legume. Aquele que é fraco, come legume. E aquele que acha que pode, come carne. Irmãos, eu não acho que eu sou tão fraco assim. Então, de vez em quando, eu como uma carninha, com certeza. Né? E um acha que um dia é diferente dos outros dias. Outro julga igual todos os dias. Cada um fica na sua. Então, Paulo estava ensinando isso. Cada um fica na sua. Porque isso não era fundamental. Agora, teve um momento em que Paulo não arredou o pé. Ele não negociou. Não ficou em cima do muro. Na questão da ressurreição de Cristo, fisicamente dentro dos mortos, ele colocou como essencial. Né? Em 1 Coríntios 15. Veja o tratamento de Jesus com os fariseus e o legalismo. O que é o legalismo? É a atitude que identifica
padrões morais com observância rigorosa das leis, ou que encara a aceitação de códigos morais como elemento determinante nos limites de uma comunidade. O legalismo religioso concentra-se na obediência a leis ou códigos morais com base, erroneamente, na suposição de que tal obediência é um meio de alcançar favor divino, o favor divino. Agora, talvez você esteja aí perguntando, mas pastor, tem que haver um equilíbrio. É verdade, tem que ter um equilíbrio. Eu não aceitaria, por exemplo, um pastor vir de short aqui na igreja para pregar de short. Aí já foi longe demais. Então, a Bíblia nos ensina o quê? O equilíbrio, a temperança. Os extremos na Bíblia não servem. Quando você é relaxado, a Bíblia ela vai puxar a sua orelha. E se você for radical, vai puxar também. A palavra de Deus nos ensina, não sejas demasiadamente justo. Uma outra versão diz, não sejas demasiadamente santo, porque te destruirias a ti mesmo. Por causa da santidade, uma santidade equivocada, famílias foram destruídas. Famílias foram destruídas. Pastores colocaram seus filhos no mundo. Eu me lembro, eu conheci um pastor em Goiânia, eu ministrei na igreja dele algumas vezes, grandes eventos. E ele rompeu com os costumes da Assembleia de Deus. E ele chegou um dia numa convenção da Assembleia de Deus e disse para a liderança da convenção, vocês foram meus exemplos de vida espiritual. Eu me espelhei em vocês. E eu acreditei naquilo que vocês ensinavam. Vocês foram os meus exemplos. Mas quando eu vi vocês começarem a perder os seus filhos para o mundo por causa do radicalismo, vocês me perderam. Eu não quero isso para a minha família, eu não quero isso para o meu ministério. Então, ele rompeu com essa questão de usos e costumes. Eu também não quero saber disso. Não posso abraçar isso e nem defender uma coisa que a Bíblia não defende. Não tem jeito. Então, nós vamos ver lá. Agora, é muito complicado quando alguém faz isso pensando que vai alcançar o favor divino. Irmão, a gravata, viu, irmão? Isso aí agrada a Deus. Isso é. Tá. Aí você vai lá para Papua Nova Guiné e chega lá e tem um irmão, um índio, superintendente da Assembleia de Deus, está de tanga, e colar no pescoço. Glória a Deus, irmão, glória a Jesus. E aí? Então, isso é conversa fiada. Isso é conversa fiada. Agora, temos que ter um limite? Temos que ter. Eu tenho ensinado continuamente, não apenas aqui na ICT, mas aonde eu passo, pedem a minha opinião, eu falo. Está errado uma mulher usar minissaia, uma mulher cristã, uma moça cristã usar minissaia. Está errado, frente única. É muita carne à mostra. Você já viu algum homem usando camisa frente única? Eu nunca vi. Você já viu? Paletó frente única. Vocês já viram? Eu nunca vi um pastor, um pregador, um obreiro, vir para a igreja, nossa, diferente o terno do irmão, né? Terno frente única, alguma coisa assim. E com as costas de fora. Mas se nós aguentamos um pouquinho o calor, por que as mulheres não podem aguentar? Por amor ao equilíbrio doutrinário, a um bom testemunho. Sabe, as mulheres, elas têm uma riqueza de diversidade na área da vestimenta. Elas podem variar muito, muito mais do que nós. Nós não temos muitas opções. Os homens é aquilo ali, alterno. Às vezes varia de um botão para dois, às vezes de 2 para 3, e de 3 volta para 1. Não tem outro jeito. É uma listinha aqui, outra ali, não tem muita cor variada. É muito difícil você ver um homem com terno vermelho. Eu, por exemplo, nunca vi. É complicado. Cor de rosa também é meio difícil. Tem, eu sei, mas é meio difícil. Então, agora as mulheres não, elas não têm limite. É uma variedade enorme, elas têm muitas possibilidades de escolhas. E por que elas têm que se vestir de uma maneira a produzir, a promover a cultura da sensualidade? Isso está errado. A mulher com cintura baixa,
a blusa aqui em cima, a barriga de fora. É um negócio ridículo, né? E isso, para mim, é antibíblico, não está certo. Então, você pode se vestir bem, colocar suas joias, um punhado de coisa, mas você pode honrar a Deus com a sua forma de se vestir. Os fariseus apareceram no 2º século antes de Cristo. No princípio eram chamados de Hashidim, os leais de Deus. Depois passaram a ser chamados de fariseus, os separados. Eram os guardiães, os guardadores da lei mosaica, a Torá. Acreditavam que ter a guarda da lei era a prova de que eles eram o povo escolhido de Deus. Jesus dirigiu suas críticas mais duras aos fariseus. Foi o grupo com quem mais Jesus ali pegou pesado, cujo legalismo os havia levado para longe do propósito e da vontade de Deus. E eu tenho muito medo disso. O ministério da apologética, você tem que tomar muito cuidado para você não virar um legalista, um fariseu. Poxa, eu estou correto, minha doutrina é correta, que lá vive no erro, na heresia. E isso é perigoso, se estabelecer em nós um orgulho que pode nos prejudicar, e vai nos prejudicar. Eu acho que um exemplo muito claro disso aí, de legalismo, aparece nesse último filme, quer dizer, nesse último filme não, no filme Les Misérables. Mas essa última versão agora, o musical, eu assisti. Você vê o Javert, que era o comandante, que era o oficial francês, né, que prendia as pessoas, ele era um tremendo do fariseu. A lei tem que ser cumprida. Não vai me esquecer de mim, não esquece meu nome, não esquece da lei. Você tem que comparecer uma vez por mês e se apresentar. E ai de você se não apresentar, eu vou te achar. Era assim. E o outro rapaz lá, o Jean Valjean, que saiu da prisão depois de um longo período, não fez aquela prisão domiciliar, sei lá, que ele tinha que se apresentar, e ele foi roubar num convento. Chegou lá no convento, levantou de madrugada, passou a mão na prataria do padre lá do convento e fugiu. O Javert o prendeu, levou de volta. Escuta, é verdade que isso aqui ele ganhou do senhor? Que o senhor deu para ele? Ou ele roubou? E o padre? Não, ele não roubou não. Eu dei tudo isso para ele. Ele é um homem muito bom. Meu amigo, você saiu tão cedo, você esqueceu até o melhor, isso aqui também era para você ter levado. E ele ficou zonzo com aquilo. A graça de Deus às vezes deixa a gente zonzo. Ele foi para uma capela, para uma igreja, e ele foi lá, e aquilo mudou a vida dele. Who am I? Quem sou eu? Quem sou eu? E no fim, o que acontece? Aí ele passou a perdoar todo mundo ali para frente. Teve um momento que ele podia matar aquele oficial francês, ele não o fez, fingiu que o matou. Deu um tiro no ar, e a turma falou, matou. Mas no fim, o general, aquele oficial francês não consegue conviver com a graça, com a misericórdia, com aquele homem que, ele era um pecador, mas ele era bom, ele era bom. E aquele oficial francês se suicida. E eu saí do cinema perguntando assim, quem são realmente os miseráveis? Quem realmente são os miseráveis? A lei o matou, mas a graça deu vida àquele homem. Eu vejo isso na parábola do filho pródigo. O filho mais novo, ele é rebelde, mas ele se arrepende, ele volta, ele se humilha. E o mais velho, ele é correto, mas ele é duro, né? Ele é duro, não tem espaço para perdão, para abraçar, para festa, não consegue nem se alegrar. A gente não pode entrar por esse caminho, não podemos entrar. Né? Então fica aí um alerta para todos nós, né? Para a gente não entrar por esse caminho. Os fariseus acreditavam na ressurreição, em anjos e espírito. Isso está em Atos 23, 8. Né? E nisso eles brigavam muito com os saduceus, que os saduceus eram muito incrédulos. Né? E eles acrescentavam a lei de Moisés, a tradição e muitos outros preceitos. Isso está em Mateus 15, 9. Por exemplo, uma lei dos fariseus, que não está na Bíblia, não estava na lei de Moisés, é que as mulheres não poderiam olhar no espelho no sábado. Era proibida a mulher olhar no espelho. Era pecado ela olhar no espelho. Por quê? Porque se a mulher olhasse no espelho, ela poderia ver um fio de cabelo branco na cabeça, e ela ia tentar arrancar, e ela estaria fazendo uma colheita, isso era colher no sábado. Né?
Então, essa era uma das regras. Eles tinham muitas outras. Então, a coisa era muito rigorosa. E alguns hoje fazem assim. Aqui tem doutrina, aqui, a doutrina que ele diz, aqui tem radicalismo, né? Aqui tem controle. É mais ou menos isso. Outra coisa, gostavam de aparecer. Minha igreja é mais santa que a sua. A minha igreja ora mais do que a sua. Não é assim que funciona hoje? É assim que funciona, vocês sabem. Tão bem quanto eu. Quer dizer que você estava numa outra igreja com quanto tempo? 10 anos, e não aconteceu nada. E aqui numa semana já conquistou tudo isso. Então, Deus nem precisa mais agir. Deixa as igrejas agirem. Não precisa nem interferir mais. O céu está dispensado. O ungido faz tudo, o apóstolo faz tudo. E se for lá do lado do Braz, a coisa sai mais depressa ainda, e assim por diante. Tudo acontece lá. Gostavam de aparecer, Jesus condenou isso. As orações em público. Vários exemplos aí. Eram estudantes aplicados das Escrituras. Eles se preocupavam com o estudo da lei. Eles tinham a justiça, mas eles eram desprovidos da misericórdia. Esse é o grande lance. Se o nosso Deus fosse apenas um Deus de justiça, nós não teríamos a menor chance. Mas a justiça e a bondade, a justiça e a misericórdia caminham juntos, né? São atributos da divindade. Outra coisa, eles mantinham a esperança messiânica, o Messias virá. Eram esforçados em dar esmola. E uma das razões, porque na concepção dos judeus, na cultura judaica, a esmola, ela tinha um poder enorme. Havia um ditado, acho que na Mishnah, a lei oral dos judeus, que aquele que dá esmola é maior do que nosso pai Moisés. Então, para eles era muito importante dar esmola. Eram meticulosos, detalhistas, dizimavam a hortelã, o endro, o cominho, lá em Mateus 23, 23, e em Lucas 18 também. Eram gananciosos e avarentos, e essa expressão é usada em Lucas 16, 14, eles eram avarentos, quer dizer, voltados para o dinheiro, obcecados com o dinheiro, eram hipócritas. Sabe de onde vem o termo hipócrita? O termo hipócrita é o nome do ator que usava uma máscara na hora do teatro. Aquele era o hipócrita. É o ator com uma máscara na plataforma, desenvolvendo um papel. Então, quando Jesus diz isso, ele diz: vocês não são reais, vocês estão desenvolvendo um papel, vocês usam uma máscara, porque por dentro vocês são podres. Vocês são podres. Olha, que Deus tenha misericórdia de mim e de nós, mas tem muito disso hoje no meio evangélico. Sabe? Eu estou cansado de ver isso. Em muitos lugares que a gente vai. Fulano tem uma aparência de piedade, equipe de fé, isso. Mas eles vivem uma vida muito comprometida. Muito comprometida. Eram hipócritas, né? Então nós já vimos isso, está em Mateus 23, 23. Para Jesus eram espiritualmente cegos. Mateus 23, 16. E Jesus disse: quando o cego dirige outro cego, ambos cairão no buraco. Veja a questão do legalismo hoje. A maior parte das igrejas pentecostais vem promovendo, ao longo das décadas, um código de regras, usos e costumes que não passa pelo crivo das Escrituras Sagradas. Como é possível alguém que diz amar a Deus e que quer fazer a sua vontade, ao mesmo tempo ensinar aquilo que a palavra de Deus não ensina? Por exemplo, eu não entendo. Até hoje é possível você encontrar igrejas onde não pode bater palma. Você termina de cantar uma música, essa semana eu estive numa igreja assim, cantou a música, eu quase que pequei. Eu já ia começando, falei, opa, aqui não pode. Então, como é que eles convivem com o Salmo 47? Batei palma a todos os povos. Né? Então, não faz sentido. Para mim é uma forma de desonestidade. As pessoas não são honestas. E para você se libertar de usos e costumes, você vai ter que chegar à conclusão de que eu estou errado.
Existe uma forma de orgulho ligada ao uso e costumes. Existe uma forma de orgulho ligada ao uso e costumes. Você não quer ceder, não, mas sempre foi assim, não pode mudar. Não, você tem que caminhar com a palavra de Deus. É o que a palavra de Deus mandar. Se eu perceber, ou se alguém me mostrar, que aqui na Igreja Cristã da Trindade, nós estamos fazendo algo que é contra a palavra de Deus, nós temos que mudar, nós temos que seguir a Bíblia. Porque quando você segue a Bíblia, fica fácil de explicar. É fácil explicar. Agora, quando você não caminha pela Bíblia, você vai enrolar. É por causa disso, é por causa daquilo, sabe? É uma ginástica. Então, isso existe. Tá? Bom, deixa eu ver onde que eu parei aqui. Talvez seja difícil entender, mas é o que tem acontecido. Vejamos alguns exemplos extraídos de uma denominação pentecostal. Eu tenho aqui, vou colocar para vocês, e também não é uma crítica negativa, mas apenas a constatação da realidade. Por exemplo, a Deus é Amor. Davi Miranda construiu um ministério com posturas bastante radicais. Apesar de dirigir-se aos ouvintes através dos seus programas de rádio, dizendo: meus irmãos católicos, meus irmãos espíritas e meus irmãos evangélicos, a Igreja Deus é Amor rejeita interação com qualquer grupo religioso. O radicalismo da denominação pode ser observado no seu código de usos e costumes. O regulamento interno, eu tenho o regulamento interno da Deus é Amor na minha estante. Demonstra também o regulamento interno, demonstra também o seu antagonismo às demais denominações cristãs. Eu vou citar apenas alguns regulamentos de lá. Sobre membros e obreiros fazerem curso de teologia e outros cursos bíblicos ou aprender a tocar instrumentos em outras igrejas, pelo motivo de vários problemas surgidos, não é permitido. 1 Coríntios 15, 33. Está na página 11 do regulamento interno. Tá? Então, nem instrumento musical. A ordem na casa do Senhor. Pessoas que entram na igreja para assistir o culto, de bermudas ou de shorts ou com roupas escandalosas. Se as pessoas aceitarem cobrir a sua nudez com aventais ou panos, aí poderão ficar no culto. Lembramos, isto é para roupas extremamente escandalosas. Se não aceitar cobrir a sua nudez, aconselhar essas pessoas que voltem outro dia com roupa decente. Travesti, pederasta ou sodomita poderão ficar do lado das irmãs ou irmãos, desde que fiquem com respeito. Os homens têm que ter o lado dos homens, as mulheres têm a ala das mulheres. Agora, os travestis, eles podem decidir que lado eles querem ficar. Se quiser sentar do lado dos homens, pode. Se quiser sentar com as mulheres, também pode. Podem também. Videocassete. Não é CD, não é Blu-ray, não, é videocassete mesmo. Não é permitido o uso de videocassete. E quem tiver será suspenso até a diretoria julgar. Sobre ter filmadora e projetor de filmes, é permitido desde que não seja reproduzido em videocassete, pois o videocassete não é permitido o seu uso, e quem usar será punido de acordo com 1 João 2,15 a 17. Controle de natalidade, aqui só tem o nome natalidade. As irmãs tomarem anticoncepcional, em nenhuma hipótese é permitido. 1 Timóteo 2,15. Assim como também não é permitido o uso de preservativos ou qualquer maneira antinatural de evitar gravidez. Também homem ou mulher operar para não gerar filhos não é permitido. Os transgressores serão punidos. Ai de vós. Bebidas alcoólicas. Tomar bebidas alcoólicas, todos os tipos e marcas, inclusive vinho e cerveja caracu. É proibido segundo a Bíblia, em Provérbios 21, Provérbios 23, 30 e assim por diante. Televisão. Todos os obreiros deste ministério não poderão ter aparelho de televisão em sua casa. E não mais será separado obreiro que possuir televisão em sua residência, e os que possuem deverão tirar. Eu acho que, deixa eu ver se tem mais uma aqui. Tem. Para os libertos. As pessoas que sofrem ataques epiléticos, para participarem da Santa Ceia, deverão provar a enfermidade através de atestado médico,
Do contrário, terão de ser suspensos da Santa Ceia até serem libertos. Então, eles acham que caso de epilepsia pode ser demônio. Então, se o médico disser, não é demônio, a pessoa realmente tem epilepsia, aí pode tomar, aí pode, então, participar da ceia. Agora, vai ser meio difícil ficar encontrando tanto médico aí com discernimento espiritual assim, né? Complicado. Calça comprida, as irmãs membros da Igreja Pentecostal Deus e Amor não poderão usar calças compridas, seja qual for o serviço a ser executado, inclusive na roça, ou sítio ou fazenda, ou para cortar cana, ou qualquer serviço na lavoura ou em fábricas ou comércio, mesmo embaixo do vestido, porque servimos ao Senhor em tudo e não parcialmente, conforme está escrito em Deuteronômio 22:5. Cinto, irmãs, sobre as irmãs usarem cintos exagerados que chamem a atenção. O ministério não concorda, baseado na Bíblia em Gálatas 5:22 e 1 Timóteo 2:9. É permitido o uso de cinto de couro ou de pano, desde que o cinto não ultrapasse 2 centímetros. Quem não obedecer ficará fora da comunhão até o uso permitido. Quer dizer, até, eles esperam um dia permitir, mas por enquanto não é permitido. É isso que eu entendi aqui. Discos de outras gravadoras. É proibida a venda de discos de outras gravadoras dentro das igrejas, e até mesmo na frente da igreja. Nem na frente da igreja. Informamos que esta proibição é para todos, para obreiros e membros, dirigentes, responsáveis por regiões e estados. Lembramos que os discos da Igreja Pentecostal Deus e Amor, gravadora Voz da Libertação, poderão ser vendidos normalmente. Aí é claro que o que imperou foi a lei do mercado, vocês já viram, foi a lei da concorrência. O ministério está baseado na Bíblia, em Jeremias 48:10, João 2:17 e assim por diante. Rapidamente quero passar para vocês o que aconteceu com a Assembleia de Deus. Na convenção geral da Assembleia de Deus, que foi realizada em Santo André, aqui em São Paulo, de 20 a 24 de janeiro de 1975, a Assembleia produziu um documento chamado a Resolução de Santo André. E aí, a pedido do presidente, pastor Túlio Barros Pereira, eu o conheci pessoalmente, conversávamos, já estive com ele em alguns locais. Então, houve uma proposta, e após a leitura, a proposta foi aprovada por unanimidade, exatamente como se segue. A 22ª Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, reunida na cidade de Santo André, estado de São Paulo, reafirma o seu ponto de vista no tocante aos sadios princípios estabelecidos como doutrina na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e conservados como os costumes desde o início desta obra no Brasil. Imbuída sempre dos mais altos propósitos, ela, a Convenção Geral, deliberou pela votação unânime dos delegados das igrejas da mesma fé e ordem, que em nosso país, que as igrejas se abstenham do seguinte: 1. O uso de cabelos crescidos pelos membros do sexo masculino. 2. O uso do traje masculino por parte dos membros ou congregados do sexo feminino. 3. O uso de pintura nos olhos, unhas e outros órgãos da face. 4. Eu entendi aqui que são só os órgãos da face. Outras partes do corpo pode pintar. Número 4. Corte de cabelos por parte das irmãs, membros ou congregadas, não pode cortar. No 5, sobrancelhas alteradas, também não pode. 6, uso de minissaias e outras roupas contrárias ao bom testemunho da vida cristã. 7, uso de aparelho de televisão, convindo a abster-se, tendo em vista a má qualidade da maioria dos seus programas. A abstenção essa que justifica, inclusive, por conduzir a eventuais problemas de saúde. Bom, vocês sabem que a Assembleia de Deus já mudou de opinião. Hoje ela já tem programas de televisão. Dá para ver até o presidente, da convenção fazendo programa de TV. Uso de bebidas alcoólicas. Esta convenção resolve manter relações fraternais com outros movimentos pentecostais, desde que não sejam oriundos de trabalhos iniciados ou dirigidos por pessoas excluídas das Assembleias de Deus. Então, é mais ou menos isso, tem mais informações, mas eu não tenho tempo para passar tudo isso para vocês. Então, vamos em frente aqui.
Espera aí, alguma coisa está errada aqui na minha sequência. Só um momentinho. Sim. O legalismo hoje. O que a Bíblia ensina, o que a Bíblia quer dizer com o termo vaidade? Porque para muitos pentecostais, vaidade é pintar o rosto, é maquiagem. Quando a Bíblia fala de vaidade, nos livros da sabedoria, principalmente Eclesiastes, vaidade das vaidades, toda vaidade, vaidade significa a efemeridade, a vulnerabilidade da vida humana. A vida humana é muito frágil e ela passa muito depressa. É isso que significa o termo vaidade. O que a Bíblia diz sobre joias, roupas e adornos? A Bíblia sempre vai recomendar o equilíbrio e não a abstenção. Por exemplo, se você tiver dúvida, dê uma lida a hora que puder em Ezequiel capítulo 16. Eu vou mostrar para vocês rapidamente, porque o meu tempo já está acabando. Olha, quando Deus fala com Jerusalém, e essa é a palavra que Deus dirige a ela. Quando ela nasceu, Deus se compadeceu, passando eu por ti, versículo 6, Ezequiel 16, 6, vi-te manchada do teu sangue, disse, ainda que estás no teu sangue vive, sim, disse-te, ainda que estás no teu sangue vive, eu te fiz multiplicar com o renovo do campo, e cresceste, te engrandeceste, alcançaste grande formosura, avultaram os seios e cresceu o teu cabelo, mas estavas nua e descoberta. E passando eu por ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores, e estendi sobre si a auréola do meu manto, e cobri a tua nudez, e dei-te juramento, e entrei em concerto contigo, diz o Senhor Jeová, e tu ficaste sendo minha. Então te lavei com água, e te enxuguei do teu sangue, e te ungi com óleo, e te vesti de bordadura, e te calcei com pele de texugo, e te cingi de linho fino, e te cobri de seda. E te ornei de enfeites, e te pus bracelete nas mãos, e um colar à roda do teu pescoço, e te pus uma joia na testa, e pendentes nas orelhas, e uma coroa de glória na cabeça. Se Deus tivesse alguma coisa contra o uso de joias por causa das mulheres, esse texto não poderia fazer parte da Bíblia. Deus está dizendo, eu fiz isso com você. Então a Bíblia, de novo, ela vai nos chamar para o equilíbrio, porque também não fica bem uma mulher pendurar 12 brincos em cada orelha, é complicado, ou botar tanto colar no pescoço que ela não consegue andar de tanto peso. Então aí é o equilíbrio. Então é muito importante ter isso em mente. Os textos preferidos dos usos e costumes, Deuteronômio 22 e 5, mulher não veste roupa de homem, mulher não vestirá roupa de homem, nem homem vestirá roupa de mulher. Eu também concordo, minha mulher nunca vestiu minhas roupas, eu nunca saí de casa, nem dentro de casa também, usando roupa da minha mulher. Nunca cheguei para minha mulher, escuta, as minhas cuecas não tem nenhuma seca, posso meu bem, nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu. Então, e a minha mulher nunca usa minha roupa, também não. Agora dizer que calça comprida, que é feminina, é roupa de homem, caramba, eu não consigo usar uma calça comprida feminina, não usaria. Aliás, tudo indica que eu vá para a Escócia a qualquer momento esse ano. Eu já sei que eu estarei lá numa igreja presbiteriana. Eu vou ter que usar saia. E não vou ter problema nenhum. É o kilt que eles chamam. É o kilt. Vou usar o kilt. E vou tirar foto. Senão a turma não vai acreditar. Porque é a cultura deles. É a cultura deles. Eu poderia falar um punhado de coisas sobre isso. Então, vamos lá. Este versículo de Deuteronômio condena o travestismo, ou condena defender o homossexualismo valendo-se de uma religião. É isso que este versículo está condenando. Agora veja, um versículo que eu já ouvi muito ser usado, e de Isaías 3, versículo 16 a 26. E está escrito assim, sobre as mulheres de Sião. O Senhor diz, por causa da arrogância das mulheres de Sião, que caminham de cabeça erguida, flertando com os olhos, desfilando com passos curtos, com enfeites tinindo em seus calcanhares. Essas mulheres são altivas, essas mulheres são arrogantes, são ímpias.
O Senhor, olha o que o Senhor vai fazer com elas. O Senhor rapará a cabeça das mulheres de Sião. O Senhor porá descobertas suas vergonhas. Naquele dia o Senhor arrancará os enfeites delas. Porque elas não prestam, elas são ímpias, Deus vai tirar os enfeites delas. Porque se elas fossem mulheres piedosas, Deus não arrancaria os enfeites. É isso que quer dizer o versículo. É incrível como eles não entendem quando eles veem isso. É incrível. E aí vamos continuar. As pulseiras, né? Eu vou repetir o 18. Naquele dia o Senhor arrancará os enfeites delas, as pulseiras, as testeiras e os colares, os pendentes, os braceletes e os véus. Porque elas são ímpias, eu vou arrancar essas coisas delas. Agora hoje não. Se você quer ser santa, você tem que se vestir como as mulheres ímpias de Sião. Elas não usavam enfeite, o Senhor arrancou o enfeite delas. Não, é exatamente o contrário. Aí vem os enfeites da cabeça, as correntinhas do tornozelo, os cintos, os talismãs, os amuletos, os anéis, os enfeites para o nariz, assim por diante, né? Então tem as roupas caras, capas, mantilhas e as bolsas, os espelhos, as roupas de linho, as tiaras e os chales, e assim por diante. Em vez de perfume haverá mau cheiro, em vez de cintos, corda, em vez de belos penteados, calvície, em vez de roupas finas, vestes de lamento, em vez de beleza, cicatrizes. 1 Coríntios 11:15, a Bíblia fala sobre o cabelo da mulher. A mulher deve ter o cabelo crescido, mas você não encontra na carta aos Coríntios ou qualquer lugar no Novo Testamento que é proibido a mulher cortar o cabelo. Ninguém consegue apontar isso. Aqui está, pastor, que a mulher não pode cortar o cabelo. O cabelo da mulher deve ser crescido, e deve ser mesmo. Assim como o cabelo do homem também não deve ser crescido. Tem que haver uma diferença. É muito complicado. Você olha numa pessoa, você fica em dúvida. O que é aquilo? Vocês sabem disso. Agora, quando você olha numa pessoa pelo cabelo, pela postura, pela forma de se comportar, você sabe. Não, aquilo é homem. Aquela pessoa é um homem, aquela pessoa é uma mulher. É isso que a Bíblia quer distinguir. 1 Timóteo 2,9, o comportamento feminino, né? As mulheres se vestir com modéstia. Isso é repetido em 1 Pedro, capítulo 3, versículo de 1 a 6, o comportamento da mulher cristã. E outros assuntos. Algumas denominações proíbem o homem de crescer a barba. Ridículo isso. E eu convivi com isso. E de fato, eu nunca deixei minha barba crescer. Eu faço a barba quase todos os dias. Porque a minha barba não é nada bonita. Então, para que eu vou ficar crescendo? E a minha mulher também não gosta. Então eu faço a barba. Mas dizer que a Bíblia proíbe o cristão de deixar sua barba crescer, você pega o livro Heróis da Fé, publicado pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Logo na capa, os heróis estão todos lá. E John Wesley, e Spurgeon, e Moody, e uma turma, todos de barba. E essa mesma denominação vai dizer, não pode deixar a barba crescer. Os nossos heróis podiam, mas eles não. Arão também pode ter barba. Jesus tinha barba, tudo indica que tinha. Pega em Isaías capítulo 50. É um texto messiânico, eles arrancaram os cabelos da minha barba. Então não faz sentido isso. E é interessante que quando passa para Deus amor, não pode nem bigode. Na Assembleia pode bigode. Bigode é permitido, a barba não. Eu queria saber a diferença de crescer aqui e aqui. Aqui é pecado, aqui não. Não faz sentido. Por isso que eu digo, queridos, vamos nos alinhar com a Bíblia, que aí fica fácil explicar. Quando você sai da Bíblia, não dá para explicar. Você vai ter que enrolar. Não, porque é assim que nós aprendemos, porque já vem os nossos pioneiros nos ensinaram errado. Então alguém ensinou errado, você vai continuar no erro o tempo todo. Não é assim que funciona. Então você tem que manter fidelidade à palavra de Deus. Não acredito que o Espírito Santo inspirou a Bíblia para colocar esse jugo sobre as pessoas que nada tem a ver com aquilo que ele inspirou. Bater palma, já falei. Televisão, também nós já temos. Né? E lazer. Esses dias eu vivi um caso de amor com o mar. Fui lá para Borosseia. Ai, que coisa linda. 20 quilômetros depois de Riviera de São Lourenço.
Um irmão aqui da igreja tem um apartamento lá. Foi a segunda vez. A gente ia para o mar às 5 horas da tarde. Ficava até às 8 horas da noite. Que bênção que foi. Que refrescante, edificante, relaxante. Foi uma bênção. E a gente glorificava a Deus. E outra, mas lá na praia está cheio de mulher, assim, aqui também está. E às vezes não precisa ir lá na rua, não, dentro das igrejas. Dentro das igrejas. Então, Deus fez a natureza, mas nós não podemos, não é para nós, é para o ímpio que desceu. Coisas boas da natureza é para o ímpio, não é para nós. Então não dá para conviver mais com isso. Eu não falei hoje sobre a CCB, Congregação Cristã no Brasil, mas também tem um código bastante rigoroso nessa área. Sabe, o que é mais importante? A salvação em Jesus Cristo. Sabe? Aquilo que vem de dentro para fora. Eu quero fazer. A frase de Agostinho, Santo Agostinho, é muito importante. Ame a Deus e faça o que você quiser. Por que os pastores têm tanto trabalho com os e costumes? Olha, jovem rebelde, aqui tem irmão rebelde, ele, o tempo todo. Porque as pessoas não foram transformadas interiormente. Elas estão sendo pressionadas. São pressionadas continuamente. Porque se uma pessoa se converte e ela passa a viver em intimidade com Deus, ninguém precisa ficar atrás. Ela quer fazer a vontade de Deus. O que o Senhor quer que eu faça, Senhor? Ninguém precisou perguntar para Saulo de Tarso, lá em Atos 9, e aí Saulo, o que você vai fazer agora? Quero ver. Ninguém precisou perguntar, ele perguntou para Jesus, o que queres que eu faça, Senhor? Eu não preciso disso. Ninguém precisa me alertar todo dia. Paulo, não adultera não, viu? Paulo, não rouba não. Paulo, não passa cheque sem fundo. Paulo, não bate na mulher, na esposa. Paulo, não dá o soco na cara do irmão quando ele te... Não, ninguém precisa me alertar disso. O Espírito Santo que habita em mim, e Ele falando comigo através da sua palavra, é o suficiente. Eu não preciso de ninguém ficar cobrando isso de mim. E aí, Paulo, você já orou hoje? Você já leu a Bíblia? O Espírito Santo cobra isso da gente. Agora, quando você tem numa igreja o controle, e o controle vem até através de profecias, eis que eu vou te deixar calva, eis que eu vou te pôr numa cama, porque a irmã cortou um pouquinho do cabelo, agora vai cair tudo. Isso não tem nada a ver com Deus da Bíblia, não tem nada a ver. Então nós precisamos tomar muito cuidado com essas questões, amém? Que Deus abençoe vocês. Os usos e costumes, os abusos, o legalismo, manipulação, eles vão continuar, porque infelizmente as imperfeições humanas estão aí, o inimigo luta contra o bom senso, e tem muita gente complicada hoje na liderança de muitas igrejas,